Pessoal, bom dia a todos, a todas. É uma satisfação ter vocês aqui nessa mesa para dialogar, debater um pouquinho sobre a educação. Vocês me ouvem bem? Porque eu acho que para frente aqui, eu não pego tanto o retorno, mas eu quis ficar mais próximo de vocês aqui, um pouquinho mais intimamente conectado a vocês. Novamente, dizer que é uma grande satisfação ter todos vocês aqui nessa manhã para discutir, para debater e dialogar um pouquinho sobre a influência da tecnologia e do comportamento dessas novas gerações no espaço da educação. E olhar o espaço da arte, não somente da dança, mas a influência da arte nesse novo momento, nessa situação onde nós estamos, onde o ambiente de tecnologia é extremamente importante. Então eu vou fazer uma rápida introdução, antes de apresentar os nossos palestrantes, primeiro lendo o nosso manifesto, o Manifesto da Diversity, que significa o seguinte: acreditamos num lugar onde a arte, o conhecimento e a criatividade inspiram e transformam pessoas, onde a sensibilidade promove a mais profunda conexão entre elas. Um verdadeiro espaço de experiências onde há, sim, lugar para acreditar nos sonhos, seja pela arte, pelo social ou pelo empreendedorismo. Todo propósito encontra aqui seu momento e movimento, sua voz e também a sua identidade. Respeitamos a diversidade e adoramos nos divertir, porque entendemos a diversão como facilitadora de conexões e conhecimento, tudo acontecendo ao mesmo tempo e em um mesmo lugar, onde a motivação e o orgulho assumem objetivos bem definidos. Um lugar que respira e vive com tanta força e intensidade que faz essa energia contagiar tudo à sua volta. Sim, esse lugar existe. É o Curitiba Diversity, uma fonte interminável de inspiração e novas possibilidades. É para transformar as pessoas, é para mudar o mundo e é para agora. Então, partindo dessa premissa e discutindo o tema da educação, que é a composição dessa primeira mesa, nós teremos 4 mesas, essa é a primeira, de um fórum aí de bastante diálogo, de bastante conversa. Vocês vão se cansar um pouquinho de mim, porque eu vou fazer a mediação aí dos quatro painéis, com um monte de gente fera que virá aqui, e dizer para vocês que no tema de educação, nós viemos de uma educação totalmente vocacionada para a indústria. O nosso padrão educacional, ele é mecanicista, ele é fordista, né, lembrando um pouco da cultura de Ford, ele é taylorista, ele é reducionista, todos os adjetivos que a gente puder colocar do ponto de vista do qual nós fomos formatados no processo de educação, e repetindo, né, totalmente reducionista. Então, o nosso modelo de sala de aula sempre foi com uma característica muito parecida com essa e, para surpresa, né, 2 filhas pequenas, uma de 11 e uma de 8 anos, continua praticamente o mesmo modelo. Se eu for na escola hoje visitar minhas filhas no meio da tarde estudando, elas vão estar muito provavelmente sentadas, se não na totalidade, porque algumas coisas já começam a ter uma mudança, mas grande parte do seu tempo colocado exatamente da forma como está aí. E hoje a gente está falando de um outro movimento, de um outro modelo, de um novo comportamento social, aonde essas crianças, né, e o processo muito mais moderno, principalmente amparado pelo ambiente tecnológico que faz um lastro para tudo isso, muda numa velocidade enorme. E por último, só como aquecimento a essa nossa mesa, eu trago uma informação super relevante do Fórum Econômico Mundial que diz o seguinte: das nossas crianças, e de novo eu me sinto muito confortável em falar isso porque tem 2 filhas pequenas, né? Das nossas crianças que estão no ensino fundamental, seja no Fundamental 1, no Fundamental 2, 65% das profissões nas quais as nossas crianças estarão quando elas estiverem no mercado de trabalho ainda não existem. Então, qual é o nosso papel de educador nesse processo? E por isso tanta gente fera aqui para debater esse tema e dialogar sobre isso. Qual é o nosso papel nessa transição? Se 65% das profissões que as nossas crianças estarão quando estiverem no mercado de trabalho ainda não existem, como é que nós estamos educando essas crianças, né? Então isso aqui é só para dar uma aquecida e passar efetivamente para os palestrantes agora, para depois nós criarmos um modelo de diálogo aqui bastante oportuno.
Como vai funcionar essa nossa mesa? 2 palestras, ou dois painéis, duas apresentações, em torno de 15 minutos cada uma, seguidas de 2 ignites, e daí eu já peço para vocês toda aquela energia positiva, porque eu já apresentei modelos Ignite, e é bastante difícil, eu confesso. O problema nunca é falar em público, não é estar em sala de aula, porque normalmente as pessoas que estão aqui na frente já estão acostumadas com isso. O problema é correr quanto tempo, porque as lâminas vão passando, queira você ou não. Então, que na hora que a gente tiver o Ignite, né, Fernando, né, Eunice, que toda aquela nossa energia possa ajudar quem está aqui na frente, porque as coisas vão avançando. E se tiver que recomeçar, a gente também recomeça sem problema nenhum, tá? Após as 4 apresentações, a gente vai abrir para uma roda de conversa, tá bom? Então, muito obrigado novamente pela participação de vocês, e eu queria apresentar agora, antes disso, dizer que nós temos, além dos palestrantes, eu já apresento um a um, a Andréia Sério, que vai estar fazendo toda a compilação de todas as informações, de todos os conteúdos nessas 4 mesas, e produzindo um artigo que depois estará disponível, a organização me disse que estará disponível nas plataformas de comunicação do FIH2, seja pelo Facebook, seja pelo blog, seja pela internet, site, assim por diante. E eu sugiro a todos que estão acompanhando que possam depois acessar esse conteúdo, que eu tenho certeza absoluta que é maravilhoso. Queria apresentar a Andréia Sério rapidamente. Ela possui graduação em dança pela PUC Paraná, graduação também em fisioterapia também pela PUC Paraná, mestrado e doutorado em comportamento motor pela Universidade Federal do Paraná. Atualmente é professora adjunta, pesquisadora e coordenadora do Centro de Educação em Direitos Humanos da Universidade Estadual do Paraná, Unespar, e tem vasta experiência na área de artes, dança, fisioterapia, com ênfase em neurociências, atuando principalmente nos seguintes temas: dança, corpo com deficiência, educação especial e comportamento motor. Então, não tenham dúvida que será uma compilação, Andréia, maravilhosa. E chamando o nosso primeiro painelista, eu queria chamar ao palco, estivemos juntos no ano passado, com uma satisfação imensa, Fábio. Queria apresentar para vocês, por favor, Fábio, apresentar para vocês o Fábio Brasil. O Fábio, ele é escritor, dramaturgo, diretor de dança, produtor cultural, cenógrafo e professor. Formado em Língua e Literatura pela PUC São Paulo, dirige a Caleidos, tá certo? Certinho, né? Companhia de dança desde 2001, então tem uma trajetória, são 16 para 17 anos de Caleidos, Companhia de Dança. Criou e dirigiu a Caleidos Arte e Ensino em São Paulo de 2001 a 2008. Fábio, a bola está com você agora. Eu preciso daquela coisa linda que muda o slide. Uau! Bom dia a todos, obrigado pela presença, obrigado pelo convite, agradecer ao Otávio, que eu acho que não está aqui, mas é sempre gostoso estar aqui, sempre gostoso... Ah, bandido! Obrigado mais uma vez pelo convite, e o convite do Otávio chega assim. Por favor, alguém gostaria de ler junto comigo? A importância das experiências artísticas na formação da criança em um século tecnológico, segundo a perspectiva de quem é o profissional hoje, que nas escolas está ou não propiciando essas experiências, e como o trabalho desse profissional se relaciona com a fruição de arte do educando quando tornar-se adulto e cidadão autônomo no futuro. Esse é o convite que o Otávio manda pra gente. Depois fica bonito, parece um painel de economia criativa, mas é isso que chega. E quando chega isso pra gente, na minha cabeça acontece isso. Por favor, eu vou pedir que vocês vivam a experiência, que é cada um escolhe uma pergunta e quando eu falar já, você lê. Ok? Preparou? Escolheu uma. 3, 2, 1, já! Essas são as que nós não vamos responder. Ok? Essas é que eu convido vocês a levarem com vocês. Tá certo? Não dá para responder todas, mas são todas essas que geram essa proposta tão gentil, não é? Gera esse tipo de pergunta. Acaba sendo uma fala muito generalista, acaba sendo uma fala que tem que tocar em muitas coisas. Eu vou tocar em uma. Vou tentar falar sobre o papel do professor é se defrontar com a questão da tecnologia e propiciar a experiência em arte. Ou seja, a questão da tecnologia não pode ser ignorada, e a questão da necessidade dele ser um propiciador de experiência em arte também não pode ser ignorada. Pois bem,
Primeira coisa a entender, como é que esse sujeito professor, na maioria dos casos, não é aqui certamente, entende esses dois termos. Ou seja, como é que ele está entendendo tecnologia, como é que ele está entendendo experiência em arte. Normalmente, fala em tecnologia, sabe o que a gente pensa? Aparelhos. Falo, a tecnologia atrapalha a minha aula, porque a moça está com o celular na mão. Ou ela quer estar com o celular na mão. Ela precisa estar. E o professor não está. Mas não está naquele momento em que ele está dando aula. Terminou a aula, a primeira coisa que ele faz é entrar no celular. E ele acha que é inimigo dele. Normalmente se pensa assim, é um conjunto de artefatos eletrônicos que dão acesso a um certo tipo de informação e um certo divertimento. É gostoso mexer com aquilo. Experiência em arte, como que ele entende? Que é um conjunto de fazeres físicos. É um fazer, tem que sujar a mão de tinta, tem que sujar o pé no linóleo. É um fazer físico que dá acesso a uma coisa chamada arte, que ele também não sabe muito bem definir o que é, tá certo? E que oferece um certo tipo de emoção. Aí você troca o celular, sensacional, que o cara pagou R$2.000, pelo menos, por um certo tipo de emoção. É complicado você propor essa troca, né? Pois bem, eu queria mexer com isso, começar falando que tecnologia não é o artefato. Tecnologia não é isso aqui. Isso não é tecnologia, isso aqui é um artefato. Tecnologia é um saber organizado para uma demanda prática. Tecnologia é saber aplicado. Temos uma demanda prática, temos que, assim, tecnologia é chaminé. O cara que inventou, esse tema não é meu, é do Foucault, olha que chique. Mas o cara que inventou a chaminé estava libertando a mulher. Porque ela ficava fora de casa. Na cozinha, que era fora, para não encher a casa de fumaça, junto com os animais. Ele resolveu um problema de como a fumaça não ficar dentro de casa. Isso ele resolveu. Sem saber no que ele estava tocando, ele trouxe a mulher para dentro de casa. E a cozinha passou a ser o centro em que a casa habitar e não mais a sala do pai. Ele resolveu um problema técnico, como tirar a fumaça de dentro de casa. E criou uma questão de gênero. Certo? Ou seja, o artefato não é a tecnologia é o pensamento que se organiza para resolver uma demanda prática. Está lá. A questão é que o artefato cria um tipo de pensamento. Resolver uma questão prática acaba criando uma série de outras demandas a partir dali. O cara que inventou a chaminé não pensava nisso. O cara que inventou um problema de resolver telefonia móvel. Isso que você tem na mão chama telefone. Você lembra? Não chama mais telefone. A coisa que a gente menos faz com isso aí é usar como telefone. Você nunca pensou, você já pensou o número de coisas que foi parar dentro do seu telefone? Máquina fotográfica, máquina de escrever, impressora, digitalização, o que mais foi parar dentro do seu telefone? Sua agenda, eu lembro da minha mãe com a agenda de telefone, despertador, para o número de coisas que foi a câmera, foi tudo parar dentro do seu celular. Ou seja, ele resolveu uma demanda prática, que é telefonia móvel. E o artefato induz aos novos pensamentos. Vamos lá. Então, a questão para o professor não é discutir o artefato. Meu aluno está sempre com o celular na mão, ou ele só quer saber do celular, ele não quer dançar, ele não quer pintar, ele não quer fazer teatro. Aquelas conversas que a gente sempre acaba escutando na sala do professor. A pergunta a se fazer é, qual pensamento criou o artefato? E qual pensamento esse artefato nos induz? Senão você vai discutir o celular. A discussão não é o celular. A discussão é saber que a tecnologia é um pensamento que cria artefato e que artefato cria pensamento. E aí, tchan, tchan, tchan. Vamos lá. Que pensamento colocou isso aí na mão da gente, não é na mão do nosso aluno? Na mão da gente, é bobagem dizer que a gente não está ligado a isso. É uma demanda prática para resolver problemas de informação. Ok? Eu preciso telefonar rápido para alguém de algum lugar, mandar uma mensagem rápido de algum lugar. É uma demanda prática para resolver uma questão que precisamos de informação veloz. Essa é a demanda prática. O problema é que quando você cria um artefato, você cria uma coisa no nosso sistema, essa coisa
entra no processo do consumo. Essa coisa, ela não é um objeto neutro. Não é? Uma experiência bacana, a gente não vai poder se alongar, uma experiência bacana, bacanérrima, é você estudar um pouco do design russo durante a Revolução Russa. Durante os 70 anos da Revolução Russa. O design dos caras não muda. Alguém aqui, quem tem mais idade, você é novinho, lembra do carro Lada? Uau, como aquilo era feio, como aquilo era estranho, como aquilo era esquisito, como aquilo tinha um cheiro de anos 20. Por que aquilo era assim? Porque ele não entrou no processo de consumo. O nosso objeto, quando ele entra no nosso sistema, ele entra nesse lugar do consumo. E essa é a discussão a ser feita, e não o celular. Entrou no consumo, ele entra na linha do consumo. Ele entra na política do descarte, na política da aparência, na política da obsolescência. Nossa, seu celular tem 5 anos. Ai, né? Ele fica obsoleto. Por que ele ficou obsoleto? Porque ficou. Porque ele é mais curvadinho, ou menos curvadinho. Porque você não tem aplicativo para ler rótulo de vinhos. Não é? Tá certo? Ele entra numa obsolescência. E qual o pensamento esse artefato nos induz? O que ele nos convida? E esse é um outro ponto. Nos induz para um fácil, rápido, pronto, superficial e redundante. Olhe para o seu celular com esse olhar. Tudo que está ali é muito fácil, cada vez mais fácil, mais facilitado. Quem usou o Windows lá na década de 80, lembra que uma hora a tela ficava verde? E para você produzir um C cedilha, você digitava 6 teclas. Isso, eu sou do tempo que se fala tecla, porque havia teclas, havia teclas. 6 para produzir um miserável C cedilha. Ok? Está cada vez mais fácil, cada vez mais rápido, cada vez mais pronto, cada vez mais superficial. Há poucos minutos, você estava aí olhando o seu Instagram. Você consegue lembrar de pelo menos uma imagem do que você viu? Não, porque você tem que olhar, esquecer e ver outra. Cada vez mais redundante. Você põe no Instagram, já sai no Face, já sai no Pinterest, já sai cada vez mais redundante. Pois bem, esse é o ponto a ser discutido, e não o celular. É que pensamento cria aquele artefato e a qual pensamento o artefato nos induz. Então, o papel do professor é se defrontar com a questão da tecnologia, entendendo que a tecnologia, ali é um azinho, tá? Ali tem mas deixa o azinho lá, é uma aparência, não é aparência não, né? O que a tecnologia está trazendo para o cara que está diante de você? Está trazendo uma coisa assim, o mundo tem que ser prático, tem que consumir informação numa velocidade louca, sem saber muito para que você quer aquela informação, mas tem que consumir, tá certo? Você tem que saber muitas coisas ao mesmo tempo. Tem que ter um processo de consumo, tem que ser descartável, aparência, obsolescente demais de bonita essa palavra. É fácil, é rápido, é pronto, é superficial e é redundante. Esse é o cara que está acostumado a ingerir coisas com esse sabor. E você vai falar de experiência artística que tem outro sabor. Outro sabor, não é melhor, é outro sabor. Então, a questão que o professor tem que se defrontar não é exatamente tecnologia. É a questão da ideologia. Essa é a questão. Que ideia está por trás da criação daquele artefato? E por favor, ideologia, olhem para essa palavra como ela é, né? Cuidado aí com os seus sensores, escola sem partido. Calma. Ideologia é que ideia esse sujeito faz do mundo. Isso é ideologia. Ele tem uma mínima noção de como essa ideia foi construída. Mínima noção de como se construem essas ideias na minha cabeça e como essa ideia influencia esse sujeito quando ele vai ler o mundo. Só isso, que ideia o senhor faz do mundo? Eu acho que o mundo é bom, tá tudo certo, tá tudo bacana. Valeu. Você sabe por que você acha isso? Claro, você é branco, rico, lindo, tá certo? Nasceu na Zona Oeste, em São Paulo, vai pra Disney desde que você nasceu e passa 6 meses por ano na Europa, gastando uma bela de uma grana. Valeu. A ideia que você faz do mundo é que ele é muito bom. Essa ideia se construiu em parte por causa da sua bela história. Parabéns, valeu, escolheu bem. Dizem os espíritas que a gente escolheu. O cara escolheu bem pra caramba. É que eu acho que eu olhei a fila dele, devia estar longa, eu escolhi a minha mesmo, né? E como essa ideia influencia as leituras dele do mundo. Eu quero que o mundo não mude, para continuar gostoso para mim.
simples. Então ideologia não fica maquiando essa palavra. Que ideia você faz do mundo? Como ela se construiu? Então, corrupção está errado? Porque você é um católico criado de uma certa maneira, você roubou banana na feira, tomou tapão da mãe, tá certo? E aí você fala, pô, roubar não é legal. Para você. Isso faz parte da sua ideia que você faz do mundo. E nós temos que defrontar com ideias. Não é? Pois bem, então, se essa é a questão ideológica, o professor ele vai ter que fazer uma escolha. Existe na moda a palavra facilitador do conhecimento. Está na moda, está bem na moda. O professor é um facilitador do conhecimento. É bacana isso. Eu acho bacana isso. Acho bacana, pensando no William Bonner falando nisso. Mas o fato é que uma coisa é ser facilitador, e eu não quero entrar nessa discussão. Outra coisa é ser um banalizador do conhecimento. É tornar o conhecimento algo banal. É esquecer que o gênio matemático do cara que inventou 1 mais 1. Esse cara é um gênio matemático. Não interessa se ele está no paleolítico inferior, tá certo? Juntando 2 pedrinhas. Juntou 2 pedrinhas, ele é um gênio matemático. E a gente não pode banalizar o conhecimento. Dança não é um movimento. Dança não é perninha para cá, perninha para lá. Isso é banalizar a dança. Tá certo? Mona Lisa não é aquela fulana que ninguém sabe se sorrir e está com dor de dente. Não, não é. Não banalize o conhecimento, porque torná-lo banal é entrar no processo de que o conhecimento é o que vai ser prático. Não é. O conhecimento ele não é prático. Ele só se torna prático quando ele se torna tecnologia que vai gerar o artefato. O conhecimento, quando ele é gerado, muitas vezes é muito inútil. A maioria das coisas que nós temos hoje, a matemática, a química e a física que gerou o teu celular, já existia nos anos 30. E um cara cretino ficou lá estudando as gerações de engenheiros, estudando para chegar no seu celular. Estudando o quê? Nem eles sabiam. Bate com a profissão que a gente não sabe que tem, que você fala, filha, que você vai ser, né? Filha, que você vai ser quando crescer. Não sei, porque não existe. O conhecimento, ele não tem esse perfil, tampouco a arte. Quando você se torna um professor problematizador, ou seja, quando você pensa assim, problematizador não é criar problema para o aluno. Pensar em professor problematizador, que eu acho que é o professor que se opõe ao banalizador, problema é você pensar assim, o que é problema? Morte é problema? Não, porque não tem solução. Ponto. Ideologia é problema? É, porque você pode discutir. Problema se caracteriza por aquilo que tem possibilidade de ser discutido, aquilo que tem possibilidade de transformação. Isso é problema. Senão, não chame isso de problema. Chama de outro nome, tá certo? Se quer chamar de problema, quer dizer que você está disposto a pensar sobre aquilo, quer dizer que você está disposto a se pôr no caminho de resolver aquilo. Ai meu Deus, 5 segundos. Quando você é um professor problematizador, óbvio, acontece isso com você, tá certo? Tem solução? Tem. Fazer escolhas dentro disso. Ainda assim, o papel do professor é se defrontar com a questão do artefato tecnológico, que está na cara dele o tempo todo, do artefato da tecnologia, para propiciar, não é mais é como transformar isso num auxiliar seu, no teu amigo. Se o cara gosta do celular, eu vou lá dentro para fazer a experiência artística acontecer lá dentro, com esse cara. Eu vou amarrar esse celular no cotovelo do cara e ele vai descobrir que ele pode ter um olho no cotovelo enquanto ele dança. Ok? Eu posso mudar a ideia de projeção em dança a partir do momento onde eu amarrar o celular nesse cara. Como é que teu joelho está vendo a tua dança? Ok? Então vamos ver pela perspectiva do seu joelho, ué. Ok? Então, eu já vou embora, já levantou lá. Então é para propiciar. Vou fechar. Se a tecnologia tem esse perfil, que a gente já viu, a arte tem outro. A arte tem o perfil do reflexivo, da formação, da memória, da permanência, da essência. Cuidado com a palavra essência. Do complexo, é o pensamento complexo. A arte não é necessariamente rápida, ela trabalha com dimensão temporal. Lusíadas é longo? Não sei. Haikai é curto? Não sei. Que dimensão temporal? Uma coreografia de 6 minutos é muito tempo? Não sei para onde eu estou pondo essa coreografia. Certo? A arte trabalha com a dimensão da criação, da geração de sentido e com a linguagem.
não é? Vou só fechar com o último slide lindo, que é, se o que nos pega é o artefato. Artefato é lembrar que essa palavra artefato quer dizer aquilo que foi feito por alguma arte. E se aquilo foi feito por alguma arte, então é a arte que pode converter o artefato em experiência em arte. E muito obrigado. 35 segundos errado. Fábio, muito obrigado. Valeu. Maravilhoso. O Fábio acabou de me fazer, eu e algumas pessoas da nossa geração, que se sentiu um pouquinho velho quando você lembrou o Lada. Putz, o Lada, a gente lembra bem quando os carros Lada vieram para o Brasil, né? Então, maravilhoso. Bom, dando continuidade, eu queria chamar a Isabel Marques, que é coreógrafa, diretora e professora de dança e escritora, formada em psicologia pela USP, mestre em dança pelo Laban Center for Movement and Dance, Londres, que hoje é o Trinity Laban, doutora pela Faculdade de Educação da USP, e fundou e dirige o Caleidos, companhia de dança, desde 1996, criou e dirigiu a Caleidos Arte e Ensino em São Paulo de 2001 a 2008. Então, Isabel, queria te convidar para vir ao palco. Gente, bom dia. Estou aqui, mas vai ser difícil ter uma fala depois dessa do Fábio, mas a gente combinou que o Fábio ia me inspirar, não é isso? Primeiro, agradecer muito o convite. Eu adoro quando, Otávio, quando eu volto, porque não me faz me sentir um produto de consumo. Sim? A gente tem sempre muito a falar, e quando a gente é convidado a voltar, quer dizer que nós não fomos descartados, né? Então, assim, eu fico muito feliz. Espero hoje poder dar continuidade para alguns, a palestra da fala do ano passado, e para outros a gente está introduzindo alguns temas importantes, né? Então, estou muito grata a essa oportunidade de estar aqui com vocês. E a minha fala, ela vai estar direcionada um pouco mais à escola, porque eu não sou psicóloga pela USP, eu sou pedagoga. E é interessante isso, né? Pensar que durante muito tempo, como artista, sempre me consideravam pedagoga. E na pedagogia sempre me consideravam artista. E é um dilema, né? Então eu vou falar um pouco sobre esses dilemas, certo? E acho que muita gente vive isso, né, Fernando? E para começar, eu vou querer conversar com vocês e propor para vocês uma leitura de algumas imagens desse artista suíço, que é o Ursus. E se alguém aqui fala alemão, me ajuda, eu acho que é Verli, fala alemão. Então é isso mesmo, né? E é legal sempre lembrar que ele é alemão, ele é suíço-alemão, isso faz diferença. Então vou propor para vocês, no primeiro momento, se entregar para as imagens, ter essa experiência estética de entrega e de receber as imagens. E depois a gente vai conversar sobre elas, tá bom? Isso está num livro, então se imaginem folheando esse livro, tá? É nessa ordem que o autor coloca. Desculpa. Genial, né? Essa é a minha preferida. Essa é genial também. E aí, gente? Né? Vocês receberam a obra? Então tá, agora vamos fazer algumas leituras possíveis sobre a obra, né? Eu vou estar encaminhando uma leitura, mas acho que você já fez várias leituras aí, né? Uma delas é o juízo de valor. Quando o mundo em que a gente vive valoriza... Só um minutinho. Aqui, que eu queria ver isso aqui. Vamos falar de escola, né? A escola valoriza esta situação ou esta? O
que é mais legal, o que é mais importante, o que é mais correto? Porque a escola é cheia de corretos, né? A gente valoriza mais a árvore de Natal ou os elementos que constituem a árvore de Natal? Aí já muda. A gente quer a árvore, não quer os pedacinhos. Não é? Então, como é que a gente está trabalhando essa relação do todo e das partes? Não é isso? A gente precisa saber que partes compõem esse todo, mas é só isso. Para os artistas, o que os artistas diriam? Aqui é arte. Aqui é pedagogia. Né? Pedagogo tem mania de organizar tudo, não é? Classificar tudo, pôr tudo nos seus devidos lugares. E quem sabe a gente consegue montar uma árvore. Mas, se você tivesse essas partes, e eu desse essas partes, compartilhasse com os meus alunos, chegaríamos todos a essa mesma árvore de Natal? Isso é arte. Sim? Você tem os mesmos elementos, mas cada um tem a capacidade, a vontade e a necessidade de compor esses elementos de outra forma. Então, a gente teria aqui várias árvores de Natal. A não ser que, como dizem os artistas que defronte dos pedagogos, eu dê esses elementos e falo, gente, agora vamos pôr o tronco. Depois a gente vai pôr as bolas. Depois a gente vai pôr as luzinhas. E você resolve que a luzinha é vermelha. Você fala, professora, tem luzinha vermelha? Não, a luzinha é branca. Não é isso? E se fazem pôr algodão para parecer neve. Você fala, professora, eu moro no Brasil. Ela fala, mas a árvore de Natal tem neve. Obviamente, essa professora não é uma artista. Não é? Obviamente, essa professora nunca teve experiência artística. Não é? Então, para a gente pensar um pouquinho nisso. Qual é essa relação entre a arte e a educação que a gente deseja, ou que é possível e que é interessante na escola? Porque muitas vezes também, quem já olha só para isso, não sabe de onde isso veio. E esse é o papel da escola. Como é que a gente compõe esses trabalhos artísticos? Quais são essas possibilidades, né? Então, eu queria trabalhar com vocês. E o que é melhor? Nada é melhor, né? Quando a gente começa com esse juízo de valor, que a coisa complica. Então, trabalhar com vocês, esse é genial, né? Adulto na piscina de bolinhas é o sonho de todo adulto, não é isso? E uma coisa que é bem interessante é que quando ele organiza, ele sai da piscina de bolinhas, acaba a sensação, acaba a percepção, o corpo fica de fora. Então, esse é o perigo na escola, quando a gente começa a organizar demais, classificar demais, o corpo está ausente. E a nossa arte, e todas as artes, são artes corporais, eminentemente corporais. Como é que eu posso ter uma experiência se o corpo está do lado de fora? Não sei se vocês lembram da imagem do parque, a criança fica olhando de fora aquilo que foi feito. Mas em que momento é legal organizar? Né? Eu sou pedagoga, não se esqueça. Mas eu sou artista também. Aliás, tenho vivido de arte nos últimos 20 anos, né? Mas é um dilema, né? E eu queria, então, essa aqui eu adoro, né? Que chega ao extremo, né? Da organização e da... Então, eu queria trabalhar com vocês algum desses binômios para a gente pensar um pouquinho essa relação. Por exemplo, arte e educação. São relações de oposição ou de complementação? Que eu falei, o artista sempre falando, lá vem a pedagoga, né? E o pedagogo falando, não aguento mais esses artistas da minha escola. Ou a gente pode pensar, e eu acho que é como eu gosto de pensar, que toda arte educa. O espetáculo de dança educa, você ir a uma exposição educa. A arte não necessariamente ensina, sim? Eu não estou indo àquele espetáculo de dança, vou te provocar agora, Marcelo, para bebês, para aprender como trocar uma fralda. Mas eu estar com o meu bebê naquela presença, daquela cena, está educando para uma relação pais e filhos, para a relação com o mundo. Então, pensar muito nisso, que a arte educa. E por que é que a nossa escola, que também colocou o Sandro, do século XVIII, ainda insiste em não fazer arte? E não entender a arte como fruição, não entender a arte como experiência estética, não entender a arte como vivência. Né? A gente quer pôr tudo nas caixinhas. Porque, principalmente, os nossos professores não têm a formação em arte para poder entender o que é essa arte no seu corpo, né? Outro binômio muito constante é esse binômio escola-sociedade. O quanto a nossa escola se afasta, principalmente disso que o Fábio colocou também, dessa sociedade altamente tecnológica. Nossa escola do século XVIII mesmo, gente, a sua não é, você é um sortudo, sim? Agradeça por ter ido para uma escola que ainda não é mais do século XVIII, que já chegou no século XX, já é uma gratidão eterna, e no XXI, então, você é um privilegiado.
né? Mas pensar o quanto essa arte, essa educação na sociedade já se processa de uma outra forma. Nós nos educamos no coletivo, a gente se educa na arte, a gente se educa nas relações em família, a gente se educa na tecnologia, sim? E essa da tecnologia na perspectiva que o Fábio falou, obviamente, não é isso? E a escola é avessa a tudo isso. Então, como é que a escola pode incorporar a tecnologia e como os produtores de tecnologia podem incorporar um pensamento educacional também do século XXI? Porque muitas vezes a gente está mexendo com esses objetos de forma do século XVIII. Então, como é que esse diálogo é possível e é desejável, né? Outro binômio muito forte é o que eu vou ensinar, Fernando? Eu vou ensinar o carimbó, aqui, né? Fala uma dança aqui do sul. O fandango. Eu vou ensinar, fala outra nossa, a quadrilha. O que eu vou ensinar? É o local, é o perto de nós. Nossos alunos estão se afastando. Olha esse festival aqui de hip hop, só tem música americana, não é isso? Todo mundo ali com aquele bonezinho americano. Isso está longe da gente, não é? Vamos pensar, não está longe. Para quem está dançando, estou vendo esse pessoal todo aqui atrás, dançando esse hip hop, essa dança urbana, isso é muito mais local para você do que o carimbó do Belém do Pará. Esse é o seu local. Por quê? Porque você está constantemente em contato com as novas tecnologias, você abre o YouTube e você vê. Isso faz muito mais sentido para você hoje do que vamos aprender o carimbó, que é super importante, porque faz parte do seu país. Então, o desafio é justamente esse, não é o melhor, não é o pior, não é esse em detrimento daquele, mas como é que o universal incorpora o local? Fica o desafio para os realizadores de festival, para os educadores, não é isso? E como é que o local se expande para uma arte universal, né? Então, não é esse ou aquele. Então, a Cecília Meirelles, ou isso ou aquilo, não é ou isso ou aquilo, são os dois ao mesmo tempo agora, já dizia a nossa geração, não é, Cris? Outro binômio, né? Pensando nas imagens lá do Ursus, né? Como é que a tradição se relaciona ao contemporâneo? Estou falando desde a tradição de ensino, a tradição do fazer e criar dança, fazer e criar arte. A gente vê o contemporâneo como estilo, mas o contemporâneo não é estilo, sim? É a arte tradicional. Eu consigo. Aqui o tempo para a gente ver, né? Então, como é que a gente pode pensar essa tradição na contemporaneidade? Quais são as necessidades? Realmente, você fala assim, esses alunos de hoje, das nossas aulas, vamos dar uma aula de um clássico bem dada, porque falta disciplina. E eu sempre, como professora e artista contemporânea, falo assim, por que eu não posso ter disciplina numa aula de dança contemporânea? O pensamento é equivocado. E por que eu não posso, não é? Então, assim, a gente se volta para a tradição como ela sempre foi, ou seja, não é só olhar para o passado para ressignificar isso no presente. Eu olho para o passado e reproduzo o passado, isso é bem complicado. Aí cria dicotomia mesmo, né? E a gente fala, né, a gente estava brincando hoje, né, esse pessoal dessa contemporânea todo folgado. Por que, Cris, que o contemporâneo precisa ser folgado? Por que o tradicional precisa ser chato? Tá certo? Chato, metódico, autoritário. Não é? Como é que a gente faz esse trânsito, né? Esse é outro dilema. Eu ensino muita técnica para depois a gente criar e se expressar? Ou deixa soltos os alunos e um dia eles aprendem a técnica? Técnica, o que é? Técnica é para os mais velhos, não é isso? Criação, deixa para os mais novinhos. Como assim? Mais novinho não tem que ter algum aprimoramento corporal? Mas na área de música, você não vai assistir uma orquestra e fala assim, aquele violino está desafinado. Você quer ver a arte, você quer ver aquela criação. Por que a gente, quando dança, vai olhar espetáculos e fala assim, não foi sincronizado. Olha, vou provocar você, aquela pelvis não está bem colocada, não é isso? Não é? Não, eu quero ver aquela arte, eu quero ver aquela criação, eu quero ver o que aquele artista tem para me dizer. Mas, se a pelvis não estiver bem colocada, provavelmente ele não vai me dizer o que ele tem que dizer. Sim? Então, você pensa nesse professor, o que vem antes? Nada vem antes, é tudo ao mesmo tempo agora, é e, não é mais ou, não é? Não é um mais importante do que o outro. E aí é um grande desafio para o século XXI, criar, e a criação não é só expressão não, criação como construção,
como ideias, que o Fábio está falando tanto. Como é que a gente constrói uma ideia com aqueles corpos que vão ainda por cima dançar bem aquilo que me propus fazer. Vou desistir da profissão, não é isso? Vou vender pipoca. Aliás, é o que a gente tem mais falado hoje, né? Sem patrocínio, como a gente está, será que a gente vai vender pipoca? Não, a gente tem muito desafio ainda pela frente, muita coisa bacana para fazer, né? E é a mesma ideia, é o processo ou é o produto? Né? Aquele parquinho todo desorganizado é o processo. Aquele parquinho todo organizado é o produto. E, de novo, o produto é para os mais velhos. O processo é para os mais novos. E eu tenho muita implicância como mãe, eu falei assim, a gente vai assistir espetáculo processual, você só gosta do espetáculo do seu filho, porque o resto, sinceramente, não interessa. Né? Então, como é que eu faço um produto bacana para todo mundo, mesmo sendo criança? Sim? Como é que eu faço os adultos passarem por processos significativos de vida e não só reproduzir coreografia copiada do YouTube? Porque aí tem outra história. Se a arte for só produto, eu não preciso mais do professor. Esses produtos já estão na internet. E agora você não precisa nem entrar no YouTube, já estão rolando na sua página do Face. A história da dança rola na sua página do Face. E eu adoro aqueles sites, aquelas pessoas que ficam postando coisas legais. Então, para aprender coreografia, não preciso mais de escola, de professor, de nada. Sim? O que eu preciso de professor é para entender os processos dessa coreografia, para entender a história dessa coreografia, para entender como aquela pessoa chegou naquilo e o que eu quero fazer como criador hoje, que é muito diferente, não é? E aí eu tenho 2 minutos para finalizar, que é o mais que eu acho que eu tenho há muito tempo, já faz uns 20 anos, né? É trabalhar desse conceito do artista docente. Em geral, o que acontece? O artista que está sem dinheiro faz o quê? Vai dar aula. E ele dá aula mesmo, ele entrega a aula. Né? Parece o Instagram. 1, 2, 3 e vai, entrega. Porque o que eu quero mesmo é voltar lá para o meu estúdio e criar. Sim? E aí, ao contrário, os docentes, né? Eu tinha muitas alunas que falavam assim, como eu não sei dançar, eu vou ser professora. Eu falava, não, né? Os alunos precisam de um artista dentro da sala de aula. Fernando acompanhou bem esse processo de construção desse conceito, né? Então, como é que eu posso ser um artista docente? Isso vem junto, né? Isso está já no meu primórdios da minha pesquisa. Como é que eu posso ensinar dançando e como é que eu posso dançar ensinando? E aí fica esse desafio. Então, eu sou um artista docente. Uma vez a gente foi para Portugal e uma das nossas artistas da companhia ficou lá na alfândega. E a mulher não passava. O que aconteceu? Né? E a alfândega, agora está mais difícil ainda, mas já era difícil você passar na alfândega. Aí, finalmente, todo mundo passou. Eu falei, Carlos, o que aconteceu? Eu estava explicando para ele o que era uma artista docente. Porque eles perguntam, qual é a sua profissão? E ela falou, sou uma artista docente. E o cara, lógico que não entendeu. E ela ficou lá, o que aconteceu? Eu estava explicando. Eu falei, calma, a doutrinação, a gente tem que falar isso. Mas assim, só para perceber que esse é um grande desafio mesmo. Pensar que você está no palco ensinando, né? Você está no palco educando, você tem um compromisso social. E enquanto você vai trabalhar com a área de educação, você não pode se esquecer que você é um criador. Não é isso? E é isso que fascina os seus alunos, é isso que cria o diálogo e a relação que a gente permite, não é isso? Muito obrigada, até daqui a pouco. Obrigado, Isabel. Eu sou péssima, né? Mas eu olho para o Otávio, eu lembro disso, sempre. Eu trouxe alguns livros, quem quiser depois da nossa fala, a gente está à disposição para partilhar isso com vocês, tá bom? Então, aqui. Obrigado, Isabel. Obrigado. Foi maravilhoso. Eu acho que começar um sábado dentro de um evento dessa magnitude, sendo brindado por uma reflexão com imagens, como a gente começou, é maravilhoso. Então, Isabel, muito obrigado por nos brindar e nos trazer essa reflexão com imagens e depois toda uma análise em cima disso. A gente vai ter ainda bastante tempo para conversar na sequência do painel. Bom, eu queria chamar agora o nosso terceiro palestrante, que vai fazer um Ignite, que é uma apresentação super dinâmica, desafiadora. Posso dizer para vocês, e até incentivo vocês que comecem a preparar apresentações dessa natureza, porque é muito bacana. Eu queria chamar ao palco Fernando Nascimento, que é mestre em Educação pela PUC Paraná, especialista em Arte e Educação pelo IBPEX, com graduação em Dança, bacharelado e licenciatura,
pela FAP, Faculdade de Artes do Paraná, professor efetivo de arte da Secretaria de Estado do Paraná desde 2008. Fernando, a bola está com você. Obrigado. Assim, pessoal da técnica, nossos amigos lá atrás, assim que o Fernando começar a falar, vocês soltam o play aí para rodar o tempo. Vamos jogar um desafio para ele aqui. Obrigado, Fernando. Sim, sem nenhum beijinho logo cedo, né? Bom dia, gente, tudo bom? Então já começou. Quando eu me peguei preparando essa apresentação, me veio um desespero. Como resumir essa importância da arte na formação da criança e como isso vai impactar ao longo da sua vida em 20 segundos, em cada imagem? E eu me peguei na minha própria história. Sabe quando você fica de frente para o computador e você fica vendo você mesmo? E daí eu fui me perguntando quais eram as minhas experiências estéticas. Onde que ela começou? E eu me lembro de João e Maria. Foi o primeiro espetáculo que eu vi na minha vida. Eu era um pirralhinho de creche, né? Foi o primeiro espetáculo que a escola me lembrou. Foi o primeiro espetáculo que fez sentido na minha vida. E esse mesmo lugar de pensar a minha primeira experiência estética me fez pensar qual foi o primeiro momento que a dança entrou na minha vida. E o primeiro momento que a dança entrou na minha vida também foi dentro da escola. Eu venho de uma realidade social no qual a arte não fazia parte, no qual a arte não faz parte da formação dos alunos, principalmente que habitam os espaços públicos. E daí eu peguei uma foto minha, olha que bonitinho, que eu não achei minha foto do jardim de infância, foi a minha primeira experiência estética, e que eu me peguei pirralhinho, dançando, eu quero manchê, eu quero bandilu, eu quero navegar. E tinha uma outra coreografia que era muito legal, que até hoje eu lembro que me fez sentir um super-homem, ficava assim, o espantalho ali parado, tá quietinho, e isso é significativo na minha vida até hoje. Porque foi na escola, foi na creche, vamos voltar um pouquinho, que eu tive o primeiro contato com esse universo que é a arte, que é esse universo que é a dança. Só que quando a gente para pensar, aluno, professor, emerge uma série de ideias, de questionamento, assim como o Fábio se colocou ali pensando, eu falei, meu Deus, como que eu vou pensar a infância hoje, no local de professor? Como é que eu vou pensar a dança hoje? Como eu vou pensar tecnologia? Como é que eu vou pensar a partir de mim? Como que eu vou beber no novo, na minha história de vida, ou em outros autores, ou em outras práticas, para eu pensar que, quando eu era pirralho, aquela data está errada, tá? De 81, o conceito de tecnologia era um. Em 2007, teve uma leve transformaçãozinha, que não são as mesmas crianças que eu tenho lá, na minha sala de aula hoje. Brincar, produzir movimento, pensar sobre eles e trabalhar com arte a partir dessas crianças, no qual elas não brincam mais de carrinho de rolemã, né? Elas não brincam mais na rua, a maioria nem brinca mais, né? Ou melhor, esse brincar tem outros significados, né? E esses novos significados, eles são mediatizados ou pelas questões das instituições formadoras. Então, entendendo essas instituições como escola, como a mídia, como a religião, né? Esses lugares que fazem parte do processo de formação desses nossos alunos, que são os nossos futuros apreciadores ou não de arte. E daí eu me coloco a pensar, assim como a Isabel se colocou, a partir da escola. A partir dessa instituição chamada escola, que também me fez a primeira ponte para que eu estivesse aqui hoje, falando em 20 segundos, desesperado com essas imagens passando, para tentar dar sentido a uma fala, como que é na escola, principalmente na escola pública, no qual eu tenho um professor, que nem sempre ele é artista, e que nem sempre ele também tem o contato direto com a arte, que estará estimulando ou dando acesso a outros professores, a outros alunos sobre arte, sobre dança. Como que esse professor, ele tem, enquanto um artefato tecnológico, ali o seu giz, que essa é a realidade das escolas que eu trabalho, e ao mesmo tempo você tem um aluno que ele já chega com o iPad 10, né, que você não sabe nem mexer, e é esse o lugar que ele vai conversar com você. E na escola ainda a gente está trabalhando na perspectiva do giz,
né, na perspectiva da carteira, da equipe pedagógica, que você tem que matar um leão por dia, para mostrar para ela assim, falar, olha, eu vou afastar as carteiras, vai fazer um pouquinho de barulho, tá? A gente vai dançar, mas depois a gente arruma novamente. É voltar para as imagens e falar, olha, a gente precisa do caos para criar, mas a gente volta a organizar. E pulou a imagem anterior, mas como que eu, como professor, preciso me colocar diante essas novas tecnologias, e não são tão novas se a gente for discutir esse conceito, né? Para levar essa criança para significar arte, para que faça sentido, e assim como eu, fique ao longo de toda a sua vida e também faça uma escolha. Muitos autores, várias pessoas discutem se é na escola que a gente forma artista. Eu não consigo deixar de olhar para o espelho e me ver. Eu sou um artista. E eu fui formado na escola. É a escola que me fez ser o ser humano que eu sou hoje. Passou agora ali as fotos dos meus alunos, meus perturbadinhos dos quartos anos, né? É na escola que eu me considero como artista, professor, mas, acima de tudo, é na escola que eu preciso semear para que a gente possa ter futuramente público, apreciadores de arte. E, às vezes, é na escola que será o único palco e o único espetáculo que muitos e muitos alunos e pais terão acesso. Nem toda cidade teremos um teatro para apresentar, né? Nem todos os espaços, todas as cidades pequenas, principalmente, não se tem um espaço no qual a arte possa ser reconhecida. E, às vezes, passou a imagem anterior, acreditar que a gente precisa produzir dentro da escola como um espaço de arte, de formação humana permanente, para que a gente possa, futuramente, termos os nossos teatros lotados, mas, acima de tudo, futuros artistas e apreciadores. Obrigado. Obrigado, Fernando. Foi maravilhosa a tua apresentação e super bacana o compartilhar, e nessa magnitude e dimensão de tempo, fabuloso. Você comentou rapidamente assim, como é que você faz para matar um leão por dia, né? Você, na tua fala, você acabou comentando isso, né? Eu tenho um amigo educador que diz o seguinte, que além de matar um leão por dia, que não é a parte mais difícil, às vezes o mais difícil é você desviar das antas no meio do caminho. Então, matar o leão às vezes é fácil, desviar das antas é que é o problema. Então, obrigado, Fernando. A gente vai ter oportunidade de compartilhar mais um pouco daqui a alguns minutos aqui. Bom, e eu queria chamar agora, por grande desafio, também de um Ignite, a Eunice Oliveira. A Eunice, ela é produtora cultural, professora de dança, coreógrafa e diretora artística com mais de 35 anos de experiência. Ela já dirigiu mais de 90 espetáculos em diversas linguagens, dança, teatro, literatura, entre outros, e diretora do Núcleo de Arte e Dança, escola que é referência em Minas Gerais. Não? Você quer falar? Não, mas não tem problema. Você quer se apresentar? Então tá bom. Bom, eu vou passar a palavra então para a Eunice, e daí técnica, daí quando ela começar a falar da apresentação, a gente solta o grande desafio. Obrigado. Não tem problema. Gente, não sou eu essa pessoa. É sério. É sério mesmo? É sério. Eu não sou... Eu trabalhei com direção de algumas peças e tal. Não tenho 90 direções artísticas e também não trabalho em Minas Gerais. Tá bom? Mas eu sou... Pode começar. Na verdade, eu quero agradecer, em primeiro lugar, estar aqui no meio dessas feras, que eu respeito um monte e com quem eu aprendo um monte. Obrigado, Otávio, pelo convite, obrigado por vocês que estão aqui. Então, eu sou bailarina, me considero ainda bailarina, apesar de não dançar muito, e trabalhei como ensaiadora de dança, dancei no Balé Guaíra por uns 13 anos, depois fui dançar fora do Brasil, voltei. Em algum momento da minha vida, enfim, ali é o Grande Circo Místico, dancei o Grande Circo Místico famoso. Em algum momento da minha vida, eu meio que me decepcionei, porque a gente sabe que a arte é uma luta constante, né? É matar um leão por dia. Então, eu fui estudar pedagogia, pensando, vou abrir uma escola e vou mudar o mundo, né? Vamos fazer uma coisa legal com arte e tal. Fiz a graduação em pedagogia na UFPR, fiz mestrado em educação na UFPR. Meu tema, na época, foi teatro na escola. Fui desenvolver um trabalho de teatro na escola,
para investigar o que aquilo mexia com os estudantes, e eu gosto muito da área da psicologia. Então, eu centro na psicologia da educação. E aí veio a ideia da pesquisa de doutorado, então eu vou falar um pouquinho dessa minha pesquisa, espero que não seja chato, né, Luiz? Por que as pessoas dançam, né? E daí tem uma ideia hoje bastante equivocada, assim, o desenvolvimento do ser humano começou lá com os rituais, com a dança, e daí a gente desenvolveu o pensamento conceitual, então hoje não precisa mais disso. Né? Então, apesar de hoje a gente já ter uma obrigatoriedade de ensino na escola, né? Ainda tem a questão para que dançar na escola, principalmente até mais, eu acredito, dos pais, eu vejo isso na minha família. Por incrível que pareça, eu sou artista, meus pais super me apoiaram, mas na minha família depois praticamente ninguém seguiu na arte. Então, por que é importante ainda a gente continuar fazendo pesquisa e falando do que é importante na dança? Então, o que eu acredito? A dança é facilitadora, mas de desenvolvimento. Então, a gente não pode pensar só, né? Eixa, pulou. E aí, a dança, com todas essas contribuições que pode trazer para o ser humano, fui fazer o doutorado em educação, meu estudo é sobre a reciprocidade. O que a dança traz para o dançarino e o que o dançarino tem que ele coloca na dança dele, e isso vira um círculo, né? Então, gera desenvolvimento, gera dança, gera desenvolvimento, gera dança. E aí era uma pesquisa mista e eu trabalhei, minha base teórica era a psicologia do desenvolvimento, de Vygotsky, que interessa bastante aos professores, e o sistema teórico da afetividade ampliada, de Los Santana e Santana Los, que vai falar, eles falam principalmente da questão da interação, de como as pessoas são afetadas pelas interações. E não apenas interações humanas, mas interação com arte, com tudo que está na sociedade. Então, participaram da pesquisa 66 dançarinos com idades entre 16 e 55 anos, das danças urbanas, dança de salão, jazz, balé e dança contemporânea. Mas desses 66, dá para dizer que 90 tinha entre 16 e 35, 90%. Né? Tinha poucos mais velhos e ainda mais jovens, devia ter uns 50%. Então, eu apliquei com esses 66 dançarinos uma escala, baseada numa escala de bem-estar psicológico, que a gente chamou de escala de bem-estar do dançarino. Então, começava quando eu danço eu, e a pessoa tinha que dizer sempre, quase sempre, né? E aí, o que a gente conclui dessa escala? Que a autoestima desses dançarinos, quando eles dançam, então, bem claro, né? Se a gente for ver ali, ó, 56% um nível alto de autoestima, de controle do ambiente também próximo disso, 40%, 50%. E de felicidade, que é uma coisa que a gente não considera. Então, a gente está educando nossas crianças para um mundo do trabalho que não existe, nos moldes do Fordismo, né? E aí, o que eles trazem? Por que você dança? Principalmente porque a dança traz o sentir. Então, eles são felizes. Aqui tem uns exemplos das falas, né? Me liberta, me faz mais vivo, realização, satisfação, prazer, alegria. Então, não dá para considerar o lado humano das vivências. Depois, a segunda pergunta, na segunda questão, nas duas perguntas, aliás, por que você dança e o que a dança traz para você, porque pulou o slide, né? Daí eu acabei pulando. Aí eles falam também de que a dança os constitui. Eu aprendo sobre mim mesmo, eu me conheço, porque eu sou, traz desenvolvimento, desafios. A questão do desafio é bem interessante, porque a gente acha que na escola a gente vai levar desafio para a criança e a criança vai se desenvolver. Mas a dança, esses bailarinos falam, traz desafios e traz a possibilidade de superação, e assim eles se desenvolvem. E por último, eles vão falar da questão das interações, que eles conhecem o mundo, que eles conhecem as pessoas, né? Então, eles aprendem a conviver, eles se sentem parte de alguma coisa maior, eles se sentem parte da sociedade. Então, o que eu vejo hoje, pensando, né, hoje sobre a escola, que a gente está saindo desses moldes, mas ainda está um pouquinho nesse molde de uma educação formatada como se aquilo fosse bom para todo mundo, né? E como se, então a arte é para aqueles poucos que nasceram com talento. Não, não é. Talento é criatividade, capacidade, tudo isso é desenvolvido. Ninguém nasce dançando, ninguém nasce sabendo, mas o ser humano nasce, a gente se perde aqui, né, com esses slides. O ser humano nasce
com uma tendência a seguir ritmos de movimento com o corpo, que depois ele, talvez por alguma razão, perca, né? Então, a dança, tem muitas pesquisas da dança, sobre a dança para combater doenças. Ai, a dança melhora a saúde, a dança... Mas então, por que a gente não usa a dança para evitar isso? Então, vamos trabalhar com a dança desde sempre, e aí a gente vai economizar em terapia. E aí, por que na relação com a tecnologia? Porque arte é um aprendizado de leitura de mundo, né? Então, não são só a linguagem matemática, a linguagem oral, a escrita, que vão nos ajudar a compreender e interpretar o mundo que a gente está vendo. E, enfim, o uso da tecnologia, ele continua, não vai ter como, né? Mas, sem o desenvolvimento da sensibilidade, a gente vai ter um monte de robô, né? Autômato. Não é o caso, lógico que a gente vê, não é que as crianças estão se tornando autômatas ou robôs, mas o desenvolvimento da sensibilidade para a vida em sociedade é importante, e para essa leitura crítica do mundo também. Muito difícil esse Ignite, mas eu agradeço a todos. Muito obrigada. Obrigado, Eunice, muito obrigado. Bom, dando continuidade, eu queria chamar agora os nossos painelistas ao palco para a gente criar um diálogo super construtivo, onde a participação também de vocês vai ser extremamente necessária. Então eu queria chamar o Fábio, a Isabel, o Fernando e a Eunice para a gente poder subir aqui, vir até o palco e poder interagir um pouquinho, dialogar um pouquinho. Por favor. Eu vou te dar um presente. Fica no meio, não, pode ficar no meio. Eu fico aqui como um facilitador e não um banalizador, Fábio. Eu aprendi muito com a tua palestra. Bom, gente, a ideia é nós fazermos uma conversa, um debate, um diálogo. Nós temos aí 46 minutos, se não estiver errado aqui a minha conta, para a gente promover uma roda de conversa aqui de profundidade. Eu queria sugerir o seguinte: eu vou começar a fazer, só para a gente dar uma aquecida nesse momento, eu vou fazer algumas perguntas que eu gostaria que a nossa mesa aqui, que não é uma mesa, mas é o nosso painel de discussão, né, esse fórum de discussão, pudesse responder. A gente tem 1 minuto e meio para cada resposta, e se a gente entender que é mais de uma pessoa, a gente centralizar num minuto. Eu acho que é super importante a gente poder democratizar essa informação e também passar para o público, daí é só pedir o microfone para falar. Eu queria começar de trás para frente, Eunice, aproveitar que você está super aquecida, e você trouxe um tema extremamente importante e que me fez uma reflexão na tua fala, e essa reflexão surgiu agora mesmo porque eu não sabia exatamente o que você ia falar, né? Então, a primeira coisa é um pedido de desculpa ali pela apresentação do teu currículo, mas você traz uma coisa que é bastante importante na tua pesquisa, que é o seguinte: uma população de 56% na tua pesquisa, ela aponta ou permite inferir que a autoestima, se eu não estou enganado peguei muito rapidamente na tua fala, mas numa faixa etária de 16 a 35%, a participação no processo da tua pesquisa diz que estar dançando, estar no palco, traz uma nova autoestima. Qual é a reflexão desse momento? Nós passamos por um momento de muita fragilidade social, política e econômica no nosso país. Essa fragilidade faz com que a nossa autoestima enquanto brasileiro, por todo esse processo que a gente está falando, não vamos falar aqui em política, estou falando do momento, né? Faz com que a gente reflita muito sobre esse processo de quem somos nós? Quem somos nós, jovens brasileiros? Quem somos nós, crianças brasileiras, que somos bombardeados, seja no rádio, seja na televisão, seja onde for, a cada momento com o processo de lava-jato, corrupção, blá, 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 blá. Não vamos se estender nisso. Qual é o papel da educação, qual é o papel da arte, qual é o papel na dança, nesse processo, aonde a tua pesquisa aponta que 56% declaradamente se sente com uma melhora de autoestima. Em algumas condições, se você somar os 56 mais 21, que é autoestima, se eu não estou enganado, eu estou tentando lembrar de cabeça os números, quer dizer, quase 80% da população melhora a sua autoestima, ou se declara melhorando a autoestima, no processo do contato com a arte, estar em palco. Um pouquinho da tua reflexão sobre isso.
apesar de ser um número pequeno, o que eu penso? Que a gente não pode padronizar que todo mundo tem que seguir uma profissão que né, matemática ou tecnológica. Ou, o que a gente vê nessas pessoas que foram investigadas, que fazem dança em várias áreas, amadores e profissionais, inclusive, que a dança traz uma outra possibilidade de vida, né, de inserção no mundo, quer dizer, eles se sentem parte, como dizer assim, que eles passam a se aceitar, eu não gosto muito dessa palavra, mas é uma aceitação de si dentro da sociedade, porque as outras coisas não dizem muito respeito. Então, eu tive, por exemplo, quando eu tive a experiência de sair de ir para a pedagogia, quando eu fui estudar pedagogia e fui trabalhar como pedagoga, me deu um vazio enorme, porque eu olhava assim, aquela vivência da escola, para mim era morta, né? E aí tentava levar mais arte, mas é uma visão um pouquinho assim, essa visão da arte, ou como lazer, ou como uma coisa que as crianças nem fazem, que eu lembrei, né? Eles chegam a fazer, eu cheguei a ver isso, gente. Vamos fazer a releitura lá, não sei de quem. Aí a professora vai, faz a bolinha de papel e chega para a criança e fala assim, cola aqui. Entende? Então, quer dizer, onde é que está realmente a possibilidade de você ser você, da pessoa ser fazer o que ela quer fazer? Então, nesse sentido que eu acredito que essas pessoas se percebem com uma autoestima elevada, com uma felicidade elevada, e o nível de controle também, elas têm a sensação de que elas têm um domínio delas e do meio por causa da dança, que a dança contribui. Para todo mundo? Não acredito que isso seja para todo mundo. Mas a gente também não pode querer que essas pessoas tenham que fazer o que os outros, todo mundo, fazem, né? E daí, nesse sentido, um pouquinho também do que você falou da questão... Desculpa, já passou 1 minuto e meio, né? Não sei se eu respondi bem. Tá. E ali, 10, 11, 9? Você tem 10 segundos ali. Que é a questão da sensibilização, né? Do trabalho coletivo, porque a dança envolve trabalho coletivo, envolve você estar sensível ao outro, a se colocar no lugar do outro, né? Até o fato de você aprender olhando, quer dizer, é um trabalho de empatia, um desenvolvimento constante da empatia, e isso é importante na vida social. Bom, eu vou passar para a Isabel. A Isabel falou que gostaria de completar essa colocação e falar também um pouquinho sobre isso. Não, eu estou só... É que sempre é muito estimulante as falas, né? Sandro, no momento que a gente está vivendo, eu acho que a gente tem que falar de política, sim. O perigo é que a gente não está mais falando de política, porque se você foi na manifestação de verde e amarelo e eu fui de vermelho, então é melhor não falar nisso. Então, me remete a um política pouco, partidária, né? Tá me certo. remete um pouco certo. esse tempo assim, que a gente sentava à mesa e falava religião e política não se discutem. Eu acho que é, inclusive, uma ideia equivocada de política, né? Eu sou muito freiriana, aliás, eu trabalhei com Paulo Freire. Essa ideia de educação é um ato político, a arte é um ato político, e a gente tem que ter... deixar isso mais leve quando a gente fala nessas coisas, né? E, principalmente, uma das coisas em relação a essa questão política, né, que nós estamos vivendo hoje, eu vejo que a saída está sendo qual? Vou cuidar do meu pedacinho. O país está acabando, o país está em chamas, melhor cuidar do meu canteirinho. Quando, no meu ponto de vista, nós temos que cuidar do nosso canteiro. Em vez da gente se fechar no nosso individualismo, na nossa experiência pessoal, a gente pensar no coletivo. A saída, eu vejo para essa situação, é estar com os outros, é pensar uma dança que inclui todo mundo, em que a gente pode dançar junto, para poder pensar alguma forma de saída do que a gente está vivendo, independente do seu posicionamento partidário. Então, assim, a questão política é importantíssima, a gente foge o tempo todo, porque a gente tem medo de brigar, e a briga não leva a lugar nenhum, e está muito delicada a situação, né? Mas, em vez da gente se fechar no mundinho e falar como eu vou ganhar dinheiro, como eu vou pagar a escola da minha filha, como nós vamos sair dessa crise, como nós, coletivamente, artistas, podemos buscar uma saída, porque a força está no coletivo e não no individualizado, né? O individual é sempre presente. Então, essa é uma preocupação que tem me assolado muito hoje. Como a gente pode pensar junto propostas. E Fernando, me chamou muita atenção, gostei muito dessa ideia, né?
Você se formou artista na escola, que é uma coisa... E pensar essa escola como única possibilidade, não é? Da gente experimentar as artes, ser artista, né? E eventualmente um profissional de arte. A gente não pensa para o futuro, a gente pensa no presente, mas se eu quiser me tornar um profissional, eu já tenho essa bagagem que a escola me propiciou, né? Então, é uma parte, eu sei, um pouco longo, mas é que tem me preocupado bastante essa questão de não vamos falar de política, não vamos tocar na religião, daqui a pouco a gente não conversa mais. Porque como é que eu estou perdida? O Écio Neves acabou de ser liberado, eu não posso falar porque você tem uma posição diferente da minha. Como é que você pensa a esse respeito? A gente tem que falar disso. O que a gente tem que aprender é conversar a esse respeito sem estar maltratando, brigando, tipo, né? Essa questão. E só para completar, muito freirianamente, né? Paulo Freire, você sabe que a maior fala do Paulo Freire, o que ficou do Paulo Freire para a humanidade foi a questão da dialogicidade, é o diálogo, não é isso? E olha, eu gostei muito quando a gente vai se aprofundando no estudo do Paulo Freire, ele fala assim, nós precisamos de posicionamento para poder haver o diálogo. Perfeito, sim? Perfeito. Isso para mim é perfeito, eu me posiciono, se eu não houver um posicionamento, eu não dialogo. Agora, se esse posicionamento for inflexível, eu não saio do meu lugar, aí não há diálogo também, né? Mas se eu não me posicionar, se eu for chapa branca o tempo todo, a gente vai ficar nesse lodo que a gente está hoje, né? Obrigada pela oportunidade. Não, eu que agradeço, inclusive, pela colocação, te agradecer de verdade, porque quando eu quis fazer a menção política, realmente, não é a discussão política, é política partidária. Sem entrar no mérito da política partidária, ótimo, obrigado por ter tem alguma microfonia aqui. A Isabel nos trouxe uma reflexão bastante importante quando você cita, Isabel, que é a questão de cada um estar vivendo o seu mundinho, porque afinal de contas o todo está pegando fogo, então eu defendo o meu território. Cada vez que eu penso nessa questão do território, para mim me vem uma imagem muito de fragmentação. Afinal de contas, se eu defendo o meu território, você defende o teu, cada um de nós aqui defende o seu, nós fragmentamos um cenário de mundo e de uma realidade. Dentro dessa fragmentação, eu queria passar a bola para você, Fábio, quando você traz a questão da tecnologia e do artefato, né? Eu vejo muito, né, a questão o artefato é o hardware. O que está por trás verdadeiramente, que é o software, é o que nos interessa nesta geração. Nós passamos, há 2 décadas atrás, o hardware era relevante. Agora, nós estamos falando puramente de software. Como é que a gente pode usar isso no nosso ambiente da arte, da educação, das escolas, onde nós estamos inseridos, para trazer, através deste software, uma nova visão de não fragmentação? Eu queria pegar o gancho com a Isabel e trazer para você essa reflexão. Uau! Em 1 minuto e meio, né? Os convites do Otávio. Vamos lá. Não sei se eu respondi. O que para mim está cada vez mais claro é assim, veja a formulação como que a gente fala, a sua própria formulação, como a gente pensa, como é que eu posso trazer, como é que eu posso atrair, como é que eu posso usar, como se eu não pudesse, como se fosse possível pensar-se fora. Talvez seja mais fácil a gente começar essa reflexão falando assim, ok, está aqui e está pronto. Sabe, não dá para a gente começar a pensar assim, e se o celular estiver na minha sala de aula? Ele já está. E se o meu aluno terminar a aula, a primeira coisa que ele quer é ligar o celular? E se eu tivesse uma tela de cristal líquido? Você já tem. Não tem mais essa situação fora. Fica como dica, tem um filme chamado Capitão Fantástico, que é ótimo, que é um cara que tenta criar os filhos isolados, numa comunidade só deles, da família, não sei o quê. É muito interessante do cara, e ele começa a viver, e ele consegue muito. Os filhos dele são muito educados, são muito inteligentes, são pessoas livres, e uma hora esse mundo chega porque não tem lá fora. Esse é o ponto. Quando a gente formula esse tipo de raciocínio, está assim, eu ainda estou formulando, o muro da escola está cada vez mais alto. E eu estou querendo reforçar esse muro, quando na realidade já entrou, já foi. Eu vou dar um exemplo que para mim é muito claro. A vítima da minha geração, da geração que tem barba branca, a grande vítima eram vítimas da televisão. A televisão era um problema para nossa mãe. Esse menino que não sai da televisão. Eu vou dizer que minha formação em cinema eu devo à sessão da tarde.
Gente, eu vi Orson Welles em Sessão da Tarde. É verdade. Os grandes atores de Hollywood eu vi na Sessão da Tarde. Então, obrigado à televisão. Eu vi virando à noite, né? Minha mãe ia dormir, eu ia descer quietinho para a sala e ligar a televisão. Mas quando a televisão chegou no Brasil nos anos 50, os atores de teatro olharam para aquele negócio sem público, com uma câmera. Eles acharam aquilo horroroso. Acharam aquilo uma coisa meio ridícula. Os atores, o grande teatro do Brasil, os atores, os autores, olharam para a televisão com certo preconceito. Os cenógrafos, imagina assim, os artistas recusaram a televisão. Nesse processo, aconteceu aquilo que nós conhecemos. Nós temos uma televisão potente em termos de grana, potente em termos de público e medíocre em termos de programação. Foi exatamente isso que aconteceu. Eles acharam que eles podiam estar fora. Eles se sentiram ofendidos. Tá certo? Eu vou fazer novela da Janete Claire. Janete Claire é um nome que existe, para alguns pelo menos. Vai, por favor. Tá certo? Alguém aí fala que sabe quem é Janete Claire. Vai. Eu, Cacilda Becker. E a Cacilda Becker é um monstro, é uma atriz maravilhosa que nós não temos registros. É uma ou outra coisa na cultura que foi filmar os espetáculos dela. Ela fazia, falando, eu faço minha peça, se quiser você filma aí. Quando a gente recusa, o artefato ele entrou na vida, ele vai ser usado. Tá certo? Não tem lá fora. Então, é como a grande questão é como fazer ele estar sendo seu auxiliar, sendo seu amigo, sendo gente, videodança com celular, é muito legal, vamos fazer. Fábio, eu vou pegar um gancho na tua fala e emendar com uma fala da Isabel durante a apresentação e passar para você a bola, Fernando, e daí para a gente abrir também para o público, tá? Ok, tecnologia, modernidade e também aspectos culturais relevantes e patrimônios culturais que nós temos. Isabel, você fez uma pergunta para nós aqui, tá? Qual é a representação artística, por exemplo, do Paraná? Nós temos o fandango paranaense. Eu vi um grande, e essa é para você, tá, Fernando? Eu vi um grande trabalho conduzido pela Andréia, agora a questão, eu venho acompanhando isso já há mais de um ano, mas que se materializou nos últimos meses, que é um trabalho amplamente pautado em economia criativa. E nós estamos no Fórum de Economia Criativa, de que forma a gente traz o ambiente da economia para dentro do criativo, né? De que forma a gente faz essa inserção dessas dimensões, tá? E eu acompanhei o trabalho que a Andréia fez, que foi trazer o patrimônio cultural do estado do Paraná num espetáculo chamado Curitiba Paraná Show, aonde você tem elementos de dança, cultura, teatro, artesanato, gastronomia, trazendo um aspecto mais moderno deste ambiente da arte para dentro de um cenário mais atual. Foi um evento, do meu ponto de vista e da minha análise, um sucesso, porque conseguiu conectar todas essas coisas dentro de um ambiente de economia criativa. Ok, qual é a minha pergunta para você, Fernando? Como é que a gente coloca, e você está em sala de aula com essas crianças no teu dia a dia, aos olhos da sociedade como um todo, fora desses muros que a gente acaba colocando na escola, a arte educação como um elemento de consumo para a nossa sociedade e de status. Como é que a gente consegue trazer isso para dentro do aspecto educacional, dentro de sala de aula, olhar que isso sim pode ser um elemento de favorecimento, de desenvolvimento econômico, de resgate de uma cidadania elevada para dentro do ambiente de sala de aula? Difícil, né? É meu doutorado? Ai, meu Deus, eu comecei a estudar criança no doutorado agora. Olha, vamos partir de um outro lugar, então. Vamos partir do professor, né? Que professor é esse que fala de arte hoje dentro da escola? Daí eu vou pegar um dado. No estado do Paraná são quase 4.000 professores de artes no estado. Desses quase 4.000 professores, nós somos em 8 no estado inteiro que falam de dança. Eu acho que só aí ele já te dá uma informação muito importante. E daí você vai conversar com os demais professores desses 4.000 professores. Muitos não são formados em arte. Muitos não têm
a experiência e a vivência em arte para chegar aonde você partiu, né? Então, que lugar é esse que a arte ocupa dentro da escola e que lugar é esse que a dança está dentro da escola? E eu vou partir das escolas que eu tenho acesso, que são as escolas de educação pública, no qual ela chega pelo aluno e não pelo educador. Ela chega pelas informações que o aluno traz da cultura, que é muito mais, vamos dizer, não sei se é o termo correto, à frente do que a própria escola, né? Que lugar é esse que é chamado de escola e que, ao mesmo tempo que os muros, eu acho que eles crescem cada vez mais e alguns tentam romper essa barreira dos muros para criar uma rede de conexões de conhecimento constante, né? Então, eu acredito que a primeira coisa para a gente discutir escola, arte, dança, sociedade de consumo, cultura, projetos, cultura, é a gente olhar para a escola e criar um novo movimento. Não diria nem novo, mas criar novos movimentos, que é um movimento de permanência e escolha. A escola, ela tem que ser uma escolha dos profissionais da dança. Ela não pode ser uma falta de opção, que a Isabel bem coloca, quando ela entra em crise lá no livro dela, que ela vai discutir se é professor e se é artista, que eu acho fascinante. A escola também tem que ser compreendida como um espaço de produção de conhecimento. Não só de produção, mas é também um espaço criador, como um verdadeiro centro de formação humana. Entendendo o centro que ele vai invadir como tinta todos os lados, todos os formatos, todos os corpos. Então, eu acredito que é repensar a arte a partir da arte, não a partir da escola, que ao longo da sua própria história, ela vem nos mostrando hoje que dialogar com a sociedade atual, ela continua cada vez mais distante. Eu volto a reforçar que eu falo isso a partir da minha realidade. Quando a gente fala de tecnologia, a minha tecnologia é um giz colorido, que é altamente tecnológico. E o meu aluno, ele tem um iPad, ele me mostra a coreografia nova da... Como é que é o nome daquela da Katy Perry, que tem a nossa diva do memes lá? A Gretchen, né? E ele fala, professor, isso é arte. E que ponte que você constrói a partir disso para mostrar para ela que essa Gretchen, que essa música, ao longo da história da humanidade, e por que faz sentido a ele e não faz sentido ao carimbó, ao nosso fandango. Eu acho que daí é pensar no movimento também, que eu acho bacana ver na Cris, que ela escreveu isso um certo tempo lá no Festival de Joinville, é um movimento de invasão de quem é esclarecido e tem a arte como segmento de vida para começar a pensar a partir daí. Obrigado, Fernando. Maravilhosa a tua reflexão. E eu conecto rapidamente, né, a questão do giz com o telefone celular, né? E que não é o giz pelo giz, é o que o giz escreve, que é o software. Assim como não é o telefone celular, como mobile, como equipamento, que é o software que tem por trás disso e como a gente usa isso, né? Eu queria abrir a participação da plateia, já tem uma mão levantada, maravilhoso. O microfone está lá, tem mais duas. Então, vamos tentar fazer o seguinte, fazer uma pergunta rápida, de 1 minuto, no máximo, para a gente poder democratizar aqui a participação de todo mundo. Obrigado. Você pode se apresentar? Sim, seu nome? Eu sou Dayana, eu sou formada em História e eu agora dou aula de dança. Porque eu escolhi fazer isso, porque, enfim, é o que eu escolhi. E, na verdade, minha pergunta é mais direcionada ao Fábio, pela fala dele. Porque, assim, uma das dúvidas constantes que sempre nas rodas de conversa acontecem é relacionada, assim, quando eu formei em História, os meus amigos falaram assim, nossa, mas tu acha que tu vai conseguir trabalhar na área porque tem tanto vídeo no YouTube que fala sobre História e não sei o quê. Eu falei, ele perguntou, tu acha que tu vai ficar sem emprego? Eu falei, olha, eu não sei, só que eu acho que para ti formular o conhecimento tem que ter os mediadores para ti não ser o aluno que vai olhar para o YouTube e falar, bah, aquilo é certo, totalmente certo, o YouTube está certo, sabe? Porque o conhecimento é mais amplo que isso, assim como a arte. Então é muito doido. Enfim, é só uma colocação. E aí é mais relacionado, tipo, a minha pergunta é mais relacionada. Eu tô tremendo porque eu tô nervosa, porque tipo, eu tô muito ansiosa, assim, porque eu quero levar vocês para minha casa. Nós temos uma Enfim. gaúcha na plateia. Aí é mais relacionado, assim, à questão de como inspirar hoje os nossos alunos a serem os gênios. Porque antigamente os gênios surgiam e se destacavam porque era uma coisa muito distante. Hoje, com a tecnologia, qualquer um pode ser gênio. E isso é doido, porque
às vezes a gente fica, eu tenho um aluno que não é tão foda, mas que ele sabe usar as qualidades que ele tem. Como que a gente faz para não deixar isso se perder ou não fazer um aluno se decepcionar? É doido, assim, não sei se tem uma solução, mas eu queria ouvir uma fala em relação a isso. Obrigada. Obrigado pela pergunta. Agora eu tô calma. Só avisar que talvez para casa não dê para ir, mas depois vai ter um espaço de conversa justamente para a gente poder se juntar numa roda, vai ter mais gente nessas conversas. Então vai ter o espacinho, o corredor, que foi uma invenção desse tipo de mesa do ano passado. Então vai ter o espacinho, então para casa não dá para ir, mas acho que todos vamos para lá e vamos papear. Vamos lá. Eu só posso responder isso contando um pouco da minha experiência. Cadê? Esse aí vai? Deixa eu ver. Melhorou? Isso. Melhorou. Eu comecei essa história toda dando aula de História da Arte. E uma coisa que eu tinha, por pura sorte, um cara esqueceu no carro do meu pai era viajante, vendedor, ele esqueceu uma coleção inteira dentro do carro do meu pai, deu uma carona para ele de uma cidade para outra e ficou uma coleção de livro Os Museus. Não sei se já viram, são uns livros ótimos, maravilhosos, reproduções lindas. E aquilo chegou na minha casa e meu pai não sabia o que fazer com aquilo. Eu falei, eu sei. E aquilo virou minha sessão da tarde. Né? Abandonei um pouco a televisão e fui ler aquilo. E aquilo era maravilhoso, eu me apaixonei muito por aquilo. Né? Pois bem, e acabei indo dar aula de História da Arte. Né, por um tempo na minha vida. E o que eu fazia era fotografar o livro, ter os slides, com projetor de slides, e dava minha aula. Eu era felicíssimo com aquilo, achava de uma tecnologia louca, né? Mas vamos lá. O que eu detinha era a informação e as imagens. Ok? Depois eu entrei numa crise que eu falei assim, mas eu não conheço todos esses museus. Muitas vezes eu estava projetando numa tela desse tamanho, um quadro que na realidade é deste tamanho. E eu me senti meio, a palavra é chique, cabotino, ou seja, mentiroso. Eu me senti meio falseando, entendeu? Sabe, um quadro, não sei o quê. Eu não sei se ele é desse tamanho ou desse tamanho, porque eu não conheço aqueles museus, ok? E isso começou a entrar por quê? Porque o centro estava na informação. E hoje com o Google, qualquer um tem acesso a todas as imagens, a toda a informação. Tem acesso até às próprias opiniões. Eu procuro a opinião que eu quero. Quem, para mim, sustenta que reforma agrária é bom? E eu brigo com ele, que acha que não é bom. Então ele vai lá também, procura os teóricos dele, joga, a gente fica quebrando um pau no Facebook. Facebook e Google, então é uma guerra de Googles. Porque a gente ainda leva o mundo pensando no processo de deter informação. Olha como a gente fala, mas fulano é um poço de cultura. Cara, eu quero um rio de cultura. Rio tem margem, rio tem sentido. Tem fluxo. Tem movimento. Poço tem movimento. Poços de cultura não me... O Google é um poço de cultura. Nós precisamos de rios. Precisamos de sentido. Precisamos de saída e chegada. Precisamos de nascimento. Precisamos de fim. Precisamos secar às vezes. Né? Ou seja, começar a pensar que não é mais a informação que te garante, mas é a sua formação. É como você se constrói ideologicamente, voltando, como é que você vê o mundo, como que você vai organizar as informações que você tem, porque o Google vai ser sempre melhor que a gente, não dá para competir, não dá para você falar assim, só eu conheço esse autor, mentira, ele lê mais os autores do que, ele conhece, sério, não, eu estou escondendo Foucault aqui, mentira, tá certo? Não, Deleuze, Guattari, é só meu, não tem Deleuze só seu. Não tem mais nada só seu, só você é seu. E aí esse teu aluno que nem é o cara, mas ele é cheio de... Cara, preserve. Eu acho que o que a gente tem que preservar é a curiosidade. O nosso inimigo maior, quando o Google sabe tudo, nosso maior inimigo não é o desejo de saber tudo, é o contrário, é a incuriosidade. É um exemplo bem conhecido, mas é a gente se petrificar diante da medusa. Ela é uma cabeça tão grande, com tantas cobras tão perigosas, a gente se petrificar olhando a medusa nos olhos. Não dá para ter medo. Tem que continuar em movimento e encarar a medusa. Claro. Duas coisinhas para complementar, duas. Lembrando Paulo Freire de novo, né, que ele fala da curiosidade, né, Fábio? Mas da curiosidade epistemológica. E eu tenho dois exemplos muito legais, né, acaba o espetáculo, vai conversar com as crianças, né? E aí, num momento, eu era plateia, e a criança fez aquela fruição, como tinha feito.
Aí vamos conversar com os artistas. Se ela pergunta para um rapaz e para a moça, vocês namoram? Né? Porque tinham um padedê juntos. Isso é uma curiosidade, mas não é epistemológica. Ela está curiosa não a respeito do conhecimento, e sim da vida pessoal das crianças. E um outro exemplo, quando a gente dançou, né? Você acha que você lembra bem disso, Fábio? Estava ali, então nós conversando com as crianças. E uma criança falou assim, eu reparei que no espetáculo de vocês não tem solos. Por que vocês não fazem solos? Curiosidade epistemológica. E todo mundo aqui, o elenco inteiro capotou, né? Falei, caramba, que coisa, que pergunta genial, que vai nos fazer pensar também a respeito dessas escolhas. Né? Então, só talvez seja um complemento bacana. E a respeito da Medusa, é pensar, eu sei que é uma mitologia meio de banca, mas assim, como é que o Perseu matou a Medusa? O velho eu aprendi como espelho, depois aprendi com o Fábio que não é espelho, era o escudo espelhado. Né? E tenho sempre trabalhado com essa ideia, esse escudo espelhado é a nossa arte. A arte trabalha de forma indireta, sim? É esse espelho que vai e que volta. Então a gente está, de forma espelhada, matando as medusas. Né? Só para complementar isso que eu acho que a gente... Obrigado, Isabel. Fernando. Queria te fazer uma pergunta, professora, porque é até bacana a tua pergunta, porque eu já me peguei pensando nisso. O que é um gênio para você? Decida para você, porque eu vou te dizer para mim. Eu não consigo olhar para nenhum aluno como que ele não fosse um gênio. Eu só consigo olhar para cada um como se ele fosse não sei se eu posso falar como eu falar. O cara, sabe? E eu vou te falar o que eu venho fazendo. Seja você um gênio. Mostre para eles as suas referências, os seus gênios que compõem você. Né? E ajude ele a criar as referências dele, quem são os gênios dele. Mas assim, o dia que a gente tiver, cada professor que entrar e olhar para cada um daqueles perturbadinhos, às vezes virado no Satanás, em sala de aula, como gênios, não tenha dúvida que em 10 anos a gente arruma essa merda. Não tenha dúvida. Obrigado, Fernando. Obrigado. Maravilhoso, maravilhoso. Ó, tá aí Bom, antes de passar para a próxima pergunta, eu queria fazer um depoimento com relação a essa questão do gênio e da forma como foi colocada a pergunta, da minha ótica, da minha vivência e do meu dia a dia profissional. Eu acabei não me apresentando no começo, foi uma falha, mas a minha formação, eu aposto que se eu perguntar aqui na plateia, com exceção da Andréia, que é minha esposa, que é a única que deve saber, ninguém vai acertar. A minha formação é engenharia elétrica, eu sou engenheiro, eu não sou formado em educação nem em arte. Na minha vida toda eu fiz MBA em Planejamento e Gestão de Negócios, mestrado em Administração, sou professor na área de Administração e assim por diante. Uma das coisas que eu estou envolvido nos meus últimos 5 anos de carreira foi no tema de empreendedorismo e empreendedorismo de impacto e economia criativa. Por conta disso, uma série de projetos que nós, no instituto que eu presido, nós administramos, um deles foi muito próximo da Singularity University, que talvez alguns de vocês conheçam. Quem não conhece, sugiro imensamente que conheça. É tida como a Universidade do Google, fica em San José, na Califórnia, um lugar maravilhoso, numa antiga sede da NASA, e está se propondo a desenvolver, com o uso do artefato tecnológico, soluções que impactem a vida de 1 bilhão de pessoas. Então não vamos pensar pequeno, vamos pensar em soluções que impactem a vida de bilhões de pessoas no planeta. Singularity University. Um dos fundadores da Singularity University se chama Peter Diamandis. Eu tive recentemente num evento com ele em São Paulo, ele veio, ele estava aqui, e um dos temas da discussão, desta reflexão, e eu não quero me alongar muito, mas é a desmaterialização da economia. Tudo está se desmaterializando, os conceitos vêm se desmaterializando, as instituições vêm se desmaterializando. Se você pega modelos de banco, por exemplo, só para a gente ficar com 1 ou 2 modelos aqui, mas o sistema bancário tradicional, grandes corporações, Boston Bank, Citibank, no Brasil, Bradesco, Itaú, grandes instituições, todas elas vêm sofrendo a entrada de bancos, por exemplo, como o Banco Original, talvez alguns de vocês tenham aqui, que é o banco que você abre a conta sem precisar ir numa agência. Aliás, não tem agência.
é totalmente digital. Nubank, assim por diante. O sistema hoteleiro tradicional vem passando por uma desmaterialização por conta do Airbnb. Talvez alguns de vocês aqui estejam usando Airbnb aqui em Curitiba. A uberização da economia e assim por diante. Aonde eu quero chegar é o seguinte: eu acho que nós estamos num momento da nossa vida neste planeta social aonde não existirão mais grandes gênios. Sabe? As grandes referências que nós tínhamos, e daí nós podemos trazer desde Isaac Newton, entre todos aí passados, nós teremos milhares ou bilhões de grandes pequenos gênios. E isso vem um pouco desse conceito da desmaterialização. E quem é o grande elemento propulsor e catalisador desse processo é o artefato da tecnologia que, como software, nós soubermos utilizar, trará para a mão de todo mundo esse conhecimento, essa possibilidade de ser grandes pequenos gênios. Tá? Queria passar a palavra aqui e depois lá atrás, se eu não me engano, né? Tá bom? Opa, foi. Um prazer escutar todos vocês, está sendo um grande aprendizado. Eu sou Henrique Bianchini, de São Paulo. Eu vou trazer uma reflexão, algum incômodo que poderia ser direcionado a qualquer um de vocês, inclusive a você, tem a ver com as áreas todas de estudos de vocês. Mas eu vou aleatoriamente escolher que a Isabel, por favor, faça uma análise dessa provocação. Uma das maiores críticas que, pelo menos na área das danças urbanas, a gente tece constantemente no processo de aquisição de conhecimento, no processo de desenvolvimento de carreira, de propriedade corporal na dança, é a ideia do imediatismo, né? Que tem a ver com o acesso à informação nas tecnologias, como a gente consome isso de uma forma redundante, descartável, e como isso já para nós se torna uma propriedade imediata, e sem uma vivência, enfim. É uma grande crítica que a gente tece constantemente. Parte disso me leva a pensar uma coisa. O Joi Ito, que é um pensador da área da inovação, um cara que lida com startups e com a economia criativa, uma das bases de teoria dele é de que a gente, no nosso contexto atual, principalmente a parte da educação, a parte da pedagogia, a gente não deve mais lidar com o processo de aquisição e acúmulo de conhecimento como se a gente estivesse se preparando para todos os futuros possíveis. Ele fala que a ideia atualmente é que a gente tem que decorar a Barça antes de descer para o playground. E na verdade você desce para o playground e o que acontecer lá te leva a pensar resoluções. Então ele defende a ideia de que você acessa conhecimento. Não é seu, você não tem posse, você acessa à medida que ele se faz necessário. Isso é muito interessante, porque tem a ver com a aquisição de conhecimento de uma forma imediatista, a partir de artefatos tecnológicos. Então, para mim faz muito sentido. Por exemplo, no desenvolvimento de startups, a partir do método ágil, você não acumula, você busca recursos e informações e resoluções à medida que a necessidade se coloca. Aqui vem a provocação. Como esse tipo de pensamento se aplicaria no aprendizado da dança? A ideia de que você não precisa da aquisição do conhecimento amplo, do contextual toda uma construção, mas sim você pode desenrolar esses conhecimentos, essas habilidades, essas técnicas, à medida que a necessidade se apresenta para você. É possível pensar isso? Existem consequências positivas e negativas que a gente consiga imaginar já de imediato? É longo, né? É longo e não conheço esse autor com o que você está falando, mas acho que tem várias reflexões aí, só para a gente apontar algumas e dar continuidade lá no café. A primeira coisa, me incomoda um pouco falar em termos de aplicação quando a gente está falando de arte e de educação. Eu tenho uma amiga que ela fala assim, a gente aplica injeção. O resto a gente não aplica. A gente lê, a gente entende, a gente interpreta, a gente problematiza principalmente para ver o quanto isso procede ou não procede. E eu acho que o educador e o artista, enquanto a gente estiver pensando em termos de aplicação, é complicado. Que aplica a injeção e combate o vírus. Então, só pensar um pouco nisso. O quanto esse conhecimento teórico está contribuindo para a sua própria reflexão e ação dentro do processo ou de criação ou de ensino, ou, como eu falei, quando esses dois processos, na verdade, são um só.
Uma outra coisa para a gente refletir é o que é esse conhecimento em dança e em arte. Se esse conhecimento, o que a gente mais tem entre pais e alunos, é que conhecimento em dança é igual coreografia. Sim? Enquanto a gente não superar essa ideia de que dança não é coreografia, dança não é um conjunto de passos, que criar não é fazer échappé, plié. Uma vez eu falava assim, mas eu crio na minha aula. Eu fazia échappé, plié, agora eu faço plié, échappé. Você inverteu a ordem, mas você não criou, de fato. Sim? Coisas que a gente vê. Basta trocar o figurino para falar de coisas diferentes? Isso é conhecimento. Né? A gente viu muito ontem, os figurinos vão trocando, mas o movimento é o mesmo. Porque a gente está com essa ideia de coreografia. Coreografia é uma das possibilidades dentro do universo de conhecimento da dança. Então, que conhecimento é esse? Ou a gente vai para o outro lado, que são essas coisas efêmeras, a emoção, a autoestima, e que a gente também não é palpável para um corpo que dança. A nossa arte, ela é corporal. Enquanto você não estiver naquele corpo fazendo alguma coisa, você não conhece. Você tem o conhecimento sobre, mas não o conhecimento no dançar, que é complementado por esse conhecimento sobre. Então, essas coisas assim. Agora, o que a gente tem, por exemplo, a história da dança, que agora, eu estou falando sério mesmo, eu adoro seguir alguns amigos do Facebook, porque eles selecionam coreografias maravilhosas, a gente vai. Então a história da dança está disponível, está tudo disponível. Né? Mas, e é como nós temos trabalhado, não é? A nossa base de conhecimento é conhecimento da linguagem. Sim, Cris? A linguagem como ação sobre o mundo. Eu conheço a linguagem da dança, eu não conheço coreografias prontas, eu não conheço sequências de exercício prontas, eu não conheço métodos prontos, porque tudo isso a gente vai trabalhando, para inclusive ter o produto, coreográfico, mas como é que esse corpo está trabalhando esta possibilidade? É pelo conhecimento da linguagem, que a linguagem te liberta. Sim? Eu saber se eu quero uma coisa mais firme ou mais leve, muda o movimento. E não é o figurino e nem a música que vai mudar isso. Senão fica aquela coisa esquisita, né? Peraí. Aí tem... pelo amor de Deus, estou tomando como exemplo ontem, não é? Eu sei todos os considerandos da maravilha que é ter um grupo no palco se expondo e compartilhando com a gente o que eles fizeram. Pelo amor de Deus, não me vejam como uma crica. Mas você tem o Drácula e a fada, eles não podem dançar a mesma coisa. Né? Então, acho que é uma coisa que eu diria para aquele grupo. Gente, qual é o movimento do Drácula dentro da linguagem do hip-hop? Qual é o conhecimento? Qual é o movimento da fada? Eles não podem fazer a mesma coisa. Isso me causou um estranhamento. Né? Quer dizer, o que está por trás para construir aquela fada, mesmo que eu tenha a linguagem do hip-hop, que é uma linguagem mais codificada? É um desafio que eu comecei a me colocar. Como é que... Então, esse conhecimento da linguagem que te propicia, eu acho, não tenho certeza, as certezas são sempre abaláveis, amanhã eu posso pensar diferente, que é pela linguagem que a gente constrói esse conhecimento. E isso tudo que já está disponível vem a nosso favor, ao encontro de, então, que história da dança eu preciso agora, que elemento sinestésico eu preciso agora para essa construção desse conhecimento em arte. Né? E o conhecimento em arte, ele vai muito além do autoconhecimento. Porque se fosse só autoconhecimento, eu posso fazer uma belíssima terapia, não é? Agora, é lógico que com a arte eu me conheço. E se eu não me conhecer, está falhando o seu ensino de arte. Mas não é esse o propósito. Sim, a arte está nessa possibilidade de romper com os paradigmas e não de se adequar a eles. É o artista, né? Por isso que a gente sempre se sente um estranho, não é? A delícia de ser estranho, o esquisitão, não é? E aquilo que era, durante muito tempo, a gente tenta se encaixar. Agora, quando fala você é esquisito, eu falo, oba, é isso que eu queria. Porque a arte é para isso, né? Ela é disruptiva, ela te transtorna, ela quebra paradigmas, ela repensa regras. Então, eu tenho um pouco de dificuldade em pensar em adequação, pelo próprio papel do artista e pela minha convicção do que é educar, né? E de não saber. Só para terminar, eu fingi que eu não estou vendo, mas eu estou vendo sim. Não, eu sei, e a Amanda está me vendo. E a Amanda está me vendo também. Mas é só essa ideia. Eu vi uma vez uma coisa assim, que o mestre falando para o discípulo, salta do abismo, salta do abismo, salta do abismo. Eu não vou saltar, eu vou morrer. E o mestre empurrou. Em vez de morrer, ele voou. Né? Quer dizer, nós estamos correndo riscos. Eu vou morrer ou eu vou voar. Atualmente está um pouco assim, né? Tem que acreditar que nós vamos voar. A gente tem já um conhecimento, uma história
né, na nossa área de arte e educação para voar e voar longe. Está faltando talvez um pouco de coragem de se jogar nisso, né? De não se adequar tanto. Obrigada, Sandro. Não, obrigado, Isabel. Eu jamais te interromperia Mas numa reflexão mas tão eu sei profunda. a dificuldade, que é uma questão também muito É. complexa. Depois É. a gente pode continuar, por favor, fique essa ideia. Henrique, Henrique, né? Eu queria depois também no Open Space ali que a gente faz lá no espaço do Café Expo ali, falar um pouquinho sobre essa questão da conexão com startups aí, da capacidade de pivotar rápido, dessa conexão de trazer aí informações sistêmicas mais rápido e algumas coisas que podem ser aplicáveis, talvez, porque eu não sou especialista na área da dança, né? Passar lá para trás, dizer que nós estamos nos 4 últimos minutos deste nosso painel, que foi maravilhoso. Então, passar para a pergunta, pediria que você direcionasse para alguém da nossa plateia aqui, e a gente tentar Eu aqui é proibido porque eu falo demais. e a gente tentar aqui também ser bastante sintético na resposta para a gente fazer um rápido fechamento. Obrigado. Ok, meu nome é Luan, sou professor de dança também nas instituições daqui de Curitiba e acho que a fala de vocês me levanta algumas questões quanto a esses profissionais que estão lecionando dança dentro das escolas. Eu acredito que existe um processo de retroalimentação do que a gente entende como produto tecnológico e como processo tecnológico. Ao mesmo tempo que nós temos o aluno que consome esse produto tecnológico e pensa através desse produto no sentido da questão do imediato, da múltipla informação acontecendo ao mesmo tempo, do resultado que precisa ser alcançado dentro daqueles 45 minutos de aula, ou ele sai dali com a coreografia pronta, linda e performática, ou você não é um bom professor. Porém, nós não podemos excluir também o professor que está dentro desse modelo de construção social, porque nós vivemos neste mundo, nós vivemos dentro deste construto. Então, apesar de nosso discurso ser de fora, mas nós não temos como nos abster dentro daquilo que vivenciamos. Então, existe também, por outro lado, o professor que consome esse produto e esse processo tecnológico e repassa ele em forma de conhecimento, né? Então, a questão que eu levanto é que essas discussões também precisam começar a acontecer dentro das academias, para que as academias comecem a injetar no mercado de trabalho esses professores com esse olhar diferenciado, porque a gente comece a mudar isso dentro das escolas. Eu tenho mais de 10 turmas na instituição que eu leciono, e pouco eu ouço falar sobre o discurso do machismo e quanto esse discurso faz mal para o ensino da dança nas escolas. De todos os meus alunos, eu tenho um aluno menino, que foi com muita conversa que eu consegui convencê-lo de que ele é capaz de participar, que ele pode participar, se assim ele deseja. Então, acho que isso também é um papel de nós, como professores, de levantar essas discussões, seja através da dança ou não, né, de como esse machismo ele repercute dentro da dança, como que ele se constrói através desse discurso. A tua pergunta, Luan, é com relação ao machismo? Eu não entendi bem. Eu já vou chegar lá. Ah, desculpa. Não, tá. Porque daí eu extraio esse recorte da escola e vou para as academias, para os clubes. Aí eu acho que o problema se intensifica, porque nós não vamos encontrar, pelo menos dentro de Curitiba, pessoas com a sua licenciatura para aplicar aquilo que ela leciona. Eu acho que o problema se torna cada vez maior, porque aí eu enxergo bailarinos que eu chamo de macacos de coreógrafos, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Eles não têm uma consciência do seu próprio eu e muito mesmo do papel que ele, como bailarino, deveria exercer diante daquilo que ele recebe. Então, eu venho desenvolvendo, através de algumas pesquisas, o que eu gosto de chamar de ensaio terapêutico, que é a terapia através da dança. E como que eu alcanço isso? A minha pergunta é relacionada de que maneira, né, que vocês que estão estudando mais a fundo do que eu, que a gente pode começar a mudar esse discurso. Porque, para mim, a problematização da dança é a não capacidade de lecionar dança dos professores. É essa visão de olhar o seu indivíduo através do coletivo. É olhar o meu aluno e entender o processo que essa dança dá. E tentar que ele entenda através do que eu entendo de dança esse processo.
Tá. Acho que ficou meio confusa a minha pergunta, Não, porque eu também... vamos, nessa eu queria construção- passar para o Fernando antes. Vamos, ok. A Ó, pergunta, se você- Fernando, e vamos tentar assim, Sei. coisa muito rápida para gente. 5 minutos, tentar- ok. Não, 5 minutos 5 não. minutos, vamos rapidinho. Assim, Ignite Luan, inteiro. Estão te dando 1 minuto. deixa... Não, Alguém Amanda segura a vai Amanda debater. para mim, fazendo um favor? Luan, quantas professoras de dança tem na escola? Quantos professores, homens, tem na escola? Né? Para a gente discutir essa temática tão importante. E pensar em formação, hoje eu vivo um universo que é bem complicado. Eu sou professor de educação básica, dou aula lá de quarta a sexta-feira e trabalho no Centro de Formação de Professores do Estado do Paraná. E sou supervisor do PIBID, que é um programa da Unespar de iniciação à docência. E eu confesso para você que cada lugar, que esse lugar, e ao mesmo tempo ele é universal, me deixa em desespero. Então, eu acho que a gente não vai conseguir ter uma resposta, mas eu acho que a gente pode achar alguns caminhos. Eu vou te falar o que eu tenho pensado, que é, enquanto educação básica, formação de professores e sociedade não dialogarem juntos, nós não vamos conseguir. Enquanto nós não tivermos, até uma das imagens que eu utilizei, unidade, mas entender o coletivo dentro da individualidade, que ela vai dançar com o corpo dela, da forma como ela acredita, com a história do corpo dela, com a escrita dela, mas a gente vai escrever coletivamente, como a Isabel bem falou, desse senso de coletividade, a gente não vai avançar. Mas eu acho que tem alguns abismos que nós vamos ter que nos lançar para a gente tentar voar. E o primeiro abismo é de aproximação. A gente precisa aproximar os espaços formadores dos espaços de atuação. A gente precisa aproximar o bailarino profissional do aluno que está dentro da escola que nunca chegou perto. Ontem, eu estou terminando, Amanda. Ontem eu tive o prazer de trazer 62 alunos para assistir o Balé da cidade de São Paulo. 32 professores, em São Paulo Companhia de Dança, perdão. 32 professores, era o primeiro espetáculo de dança que eles estavam assistindo pela primeira vez na vida. Na sua grande maioria, em 5 anos, eles estarão aposentados. Nos outros, alguns alunos que foram meus, professor, achei legal isso, não gostei daquilo, aquele corpo, isso, mas os corpos são tão iguais, né? Você vê a diferença de discussão, de debate, a questão está por se construir. Então, eu acho que, mais do que a gente refletir sobre isso, a gente precisa colocar o nosso corpo, que a gente fala tanto da importância sinestésica, em contato direto, permanente, constante, e pensar numa escala de, no mínimo, 100 anos, para que a gente possa aí reconfigurar tudo isso que vem acontecendo. Você quer falar mais um? Não. Senão a gente vai deixar a Amanda louca, O que eu queria sugerir é que a gente agora, formalmente, encerrasse o painel, agradecesse imensamente a participação dos nossos painelistas que trouxeram assuntos de extrema relevância e que a gente pudesse ir para o Open Space, e daí Open Space, pelo próprio nome já diz, é um lugar para a gente poder conversar e avançar mais nesse assunto, principalmente na resposta do tema de startup, empreendedorismo, o tema também de educação. O espaço fica ali no Café Expo. A gente se reúne lá, vamos para lá, vamos conversar, vamos bater um papo. Olha, meu agradecimento mais sincero e mais profundo a vocês, ao Fábio, a Isabel, eu vou na sequência da apresentação, ao Fernando e ao Eunice, por poder compartilhar todo esse conhecimento, toda essa bagagem de vida e de experiência, tanto do ponto de vista do aprendizado de conteúdo e conceitual, e também, principalmente, essa experiência na prática, né? Nada como você estar frente a frente no teu dia a dia com a experiência prática e ver as realidades onde a gente está inserido enquanto sociedade. Eu fico, como engenheiro, extremamente maravilhado com essa discussão e ficaria aqui horas e horas e horas. Amanda, você me desculpa em nome da organização pelos 2, 3 minutinhos que a gente passou, mas a discussão é maravilhosa. Muito obrigado a todos.